Meu livro ficou lá no apartamento. O quê? Meu livro. No livro de Judas, no capítulo 1, versículo 3 em diante, fala bem assim: Amados, enquanto eu pregava toda a diligência para vos escrever, amado, enquanto eu empregava, né? Não é pregava. Enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum, senti necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Deus entregou a fé aos santos. Então a fé é uma coisa que nós não temos. A fé é um dom de Deus. Se você recebeu a fé em Deus, então valorize, porque não é uma característica sua, não é uma competência sua. É Deus que nos dá a fé. Fé é o dom de Deus. No versículo 4 fala bem assim: pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muitos estavam destinados para este juízo, homens ímpios, homens ímpios que converte em dissolução a graça de Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar-vos, se bem que já ciente de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então Deus, quando tirou o povo de Israel da terra do Egito, depois aqueles que não creram, ele destruiu. Se isso é verdade, então o que acontecerá com o povo de hoje, do ano 2026, que não querem crer em Jesus, não querem ter Jesus como soberano Deus? Muitas nações querem riscar o nome de Deus, de Jesus, dos corações dos homens. Querem implantar novos costumes na humanidade de hoje. Um exemplo claro é o costume do homem se casar com outro homem e a mulher se casar com outra mulher. Imagina se Deus, quando tirou o povo do Egito, tirou o povo lá de Sodoma e Gomorra, depois o que ele fez com Sodoma e Gomorra? Destruiu Sodoma e Gomorra. Então, em pleno anos 2026, quando Deus cumprir a palavra que Jesus disse, que foi preparar lugar, iria buscar o seu povo para morar com ele no céu, imagina o que ele vai fazer com esse mundo. Acredito que ele vai fazer a mesma coisa que fez com Sodoma e Gomorra. Vai destruir esse mundo com todas essas pessoas que se dizem boas pessoas, que se dizem até religiosas. Se a Bíblia é verdadeira, então vai acontecer com essas pessoas a mesma coisa que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Após Deus tirar a igreja dele, a igreja que Jesus comprou a preço de sangue aqui nessa terra, se você não duvida que é verdade que Jesus veio a este mundo e foi crucificado na cruz,
Então devemos nos cuidar em obedecer os ensinamentos de Jesus, que se é verdade que ele veio e morreu na cruz e ressuscitou, também será verdade as palavras que ele falou, que ele foi preparar lugar e vai voltar para nos buscar e nos levar para onde ele está, para que nós possamos estar com ele. E ele está com Deus. O mesmo Deus que tirou o povo de Israel do Egito. O mesmo Deus que, profetizado pelo profeta Isaías, falou a respeito que Jesus viria e Jesus veio. No capítulo 1 de Judas, no versículo 5, eu continuo. Quero lembrar-vos, se bem que já é ciente de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então é isso que eu quero alertar o povo, que ele destruiu depois aqueles que não creram. No versículo 6 do capítulo 1 de Judas, que só tem um capítulo só, versículo 6 fala: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Até os próprios anjos, até os próprios anjos que desobedeceram a Deus e se uniram com aquele que se revoltou contra Deus, que era um dos regentes dos corais musicais do céu. O anjo Lúcifer se revoltou contra Deus e passou a quinta parte dos anjos, passaram para o lado dele para lutar contra Deus. Deus o expulsou do céu e ele está reservado para a destruição. Mas enquanto não chega a destruição para ele, olha só o estrago que ele está fazendo na humanidade. Olha só os conceitos que ele está mudando na humanidade. O ser humano mudando de conceito, esquecendo Deus. Mas o versículo fala que Deus, após retirar o povo do Egito, destruiu o resto do Egito. Deus, após tirar o povo de Sodoma e Gomorra, destruiu Sodoma e Gomorra. No versículo 7 fala bem assim: assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então Deus destruiu, tirou o justo Ló com seus filhos e as namoradas dos seus filhos. Mas a própria mulher de Ló, olhando para trás, sofreu a mesma destruição da cidade. Ela foi transformada numa estátua de sal. Então é bom que nós possamos usar a fé que Deus nos deu para acreditar nas palavras escritas no livro sagrado. Contudo, no versículo 8 fala bem assim: contudo, semelhantemente, também esses falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Os falsos mestres de hoje, conforme está no capítulo 8, no versículo 8 do capítulo 1 de Judas, os falsos mestres de hoje rejeitam as autoridades da palavra e chegam até a blasfemar da autoridade das palavras de Deus. O anjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição,
mas disse: o Senhor te repreenda. Mas hoje, os chamados líderes evangélicos estão ousando blasfemar. Esses, porém, difamam tudo o que não entende, naquilo que compreende de modo natural, como os animais irracionais. Até nisso eles se corrompem. Como animais irracionais, os líderes evangélicos estão se corrompendo. Ai deles, está escrito no versículo 11 do capítulo 1 de Judas. Ai deles, entram pelo caminho de Caim. Entraram pelo caminho de Caim. Caim que matou Abel. Movido pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão. Balaão, convidado para amaldiçoar o povo de Deus, cresceu o olho no ouro que Balaque estava pagando para ele amaldiçoar o povo de Deus. Balaão, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão. Perecerão na revolta de Coré. Pereceram na revolta de Coré. Esses são manchas nas vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato. Pastores que se apacentam a si mesmos são nuvens sem água, levados pelos ventos, árvores sem fruto, em pleno outono, desarraigadas, duplamente mortas. São ondas frutuosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a estes, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede, Senhor, vede, o Senhor vem com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca das obras ímpias que impiamente praticaram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Esses são murmuradores, queixosos, andando segundo os seus próprios desejos impuros, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Que eu e você não venhamos a cair nesse erro. Procurar salvar pessoas para o nosso bem, mas sim procurar atrair as pessoas para Deus e não para o nosso benefício lucrativo, mas para dar a total honra para Deus, valorizando aquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E ele, quando ressuscitou, ele disse: ide por todo mundo e pregai esse evangelho, para que todo aquele que crê nesse evangelho seja salvo. Mas hoje o que nós vemos não é isso. Nós vemos pastores pregando o evangelho para trazer almas não para servir a Deus, mas para servir aos seus próprios deleites, procurando almas, principalmente aquelas que possam trazer maiores recursos para que eles tenham uma vida abastada de riquezas materiais, não se preocupando que essas vidas venham a perder a salvação. No último dia haverá muitos pastores
que terão muitas ovelhas para pastorear, mas agora sem a ajuda do Espírito Santo. Vai haver uma igreja que vai ficar, assim como na parábola das 10 virgens. 10 virgens, todas 10 aguardando o noivo. Somente que na palavra diz, 5 eram prudentes e 5 eram consideradas loucas. Loucas quer dizer pessoas que não se preparam corretamente, não têm reserva de azeite, não pensam no dia do amanhã, só pensam no dia de hoje. As prudentes tinham suas lamparinas acesas, mas elas estavam preocupadas com o dia de amanhã. Porque eles pensavam pode ser que o noivo demore a voltar, as nossas lamparinas comecem a apagar, nós vamos ter azeite para manter as nossas lamparinas acesas. Mas as loucas, não que elas eram loucas, mas elas não eram precavidas com azeite de reserva. Que nós, meus irmãos, possamos ser precavidos com azeite de reserva. Oxalá que todos os pastores e todos os líderes preocupassem em ensinar as ovelhas, não só reunir nas igrejas, mas manter as suas lamparinas acesas, mas ter azeite de reserva para que, caso o noivo Jesus demore a voltar, que você tenha azeite para manter, mesmo nos tempos difíceis que já estão chegando. Que você e eu possamos ter azeite de reserva para manter as nossas lamparinas acesas. E essa é a palavra que eu deixo para a meditação de todos os religiosos. Independente da sua religião, que você possa ter azeite preparado, porque os dias vão piorar. Vai haver perseguição para todos aqueles que professam, aqueles que falam no nome de Deus, no nome de Jesus, serão perseguidos. Devagarinho e devagarinho vão aumentando cada vez mais as proibições, a ponto de querer proibir você até de fechar os olhos no meio da rua e se desconfiar que você está orando a Deus, você será preso, porque você está ofendendo um mundo que não quer mais Deus, um mundo que quer viver das altas tecnologias, que eles vão dizer que essas tecnologias são suficientes para manter o mundo em paz, um mundo feliz. Eles vão querer riscar Deus do mundo. Então que você tenha azeite para manter firme a sua fé em Deus e quebrar as correntes das amarras, para que você não fique amarrado a nenhum sistema, mas que você esteja totalmente ligado a Deus, que os pastores criem ovelhas que não sejam ligados a eles, porque os pastores não podem salvar, só Jesus pode salvar. Senhores pastores, senhores pregadores, prepare as suas ovelhas para estar ligados diretamente a Jesus. E as bênçãos que os pastores precisam virão. Deus não deixará os pastores desamparados. Os pastores terão o seu sustento. Mas desde que eles preguem Jesus e encaminhem as ovelhas diretamente para Jesus, e em troca disso, Jesus mandará para você o sustento. Não se preocupe com o sustento. Olhe para os campos. Eles não trabalham nem ceifam e têm as melhores roupas, as melhores cores de roupas, como diz o sábio Salomão. Mas os pastores não têm fé suficiente e querem que as ovelhas tragam recursos, mais recursos, para que eles tenham as suas roupas reluzentes, porque não, na verdade eles não têm fé que Deus pode suprir para eles.
Então, por isso que eles querem as ovelhas presas sob o seu domínio, que os pastores acordem. Acorde, pastores, para criar ovelhas ligadas somente a Jesus. E não se preocupe, que não vai faltar alimento para vocês. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém.